Vamos iniciar aqui então um novo estudo para nós do livro Dramas da Obsessão, que é o terceiro livro que nós estudamos aqui na nossa sequência de autoria, nesse caso a psicografia de Dona Ivone. Estudamos Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, dois livros de autoria de Dona Ivone. E esse aqui, embora numa ordem invertida, é de psicografia dela com a autoria espiritual do Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos fazer aqui então hoje a apresentação dessa obra, o início dos nossos estudos, aqui para o nosso aprendizado, Olá, Andréia. Aqui para o nosso aprendizado, e nós certamente colheremos ótimos frutos desse nosso novo livro, desse nosso novo roteiro. Bom, o nosso livro Dramas da Obsessão, ele é só um instantinho aqui. Ele é mais um livro de grande importância para nós, principalmente para o estudo da obsessão. Estudamos a obsessão no Livro dos Espíritos, estudamos no Livro dos Médiuns, estudamos também no livro A Gênese. Temos ali alguns exemplos que Kardec traz para nós lá nas edições da Revista Espírita. Então, nesse livro em especial, nós teremos a oportunidade de estudar dois casos. O primeiro caso, que é intitulado Leonel e os Judeus, e depois o segundo caso, a severidade da lei. Tudo isso falando sobre a lei de causa e efeito, falando sobre a obsessão, falando sobre o perdão. Então, teremos aqui uma oportunidade de conhecermos na prática, porque geralmente, para nós espíritas, nós nos focamos sempre no embasamento teórico e nem sempre encontramos, por exemplo, nos livros da codificação, ou encontramos poucos exemplos, da aplicação prática dessa teoria. Quando nós falamos, por exemplo, sobre obsessão, o que nós vemos é aquele caso, aquele pequeno intervalo que nós podemos perceber aqui no nosso mundo encarnado. Então nós vemos, por exemplo, uma pessoa que vai a uma instituição ou apresenta algum tipo de distúrbio em que tem a obsessão como causa de todos esses transtornos, vemos ali um pouco do tratamento e depois a vida segue. Quando nós acessamos essas histórias que chegam para nós, trazidas pelos espíritos, histórias que são sempre embasadas dentro dos padrões da codificação espírita, nós temos o antes, temos o durante e temos o depois. Então nós conseguimos estender a nossa visão por toda a trama, desde existências anteriores até a existência futura. Então, é uma oportunidade importante de nós ilustrarmos esses estudos para não ficarmos apenas naquela situação imediata, achar que o obsessor é aquele que tem raiva, que atinge uma pessoa e essa pessoa busca tratamento e depois cada um segue sua vida. Então nós teremos aqui essa preciosa oportunidade de vermos toda essa história se desenrolando num intervalo de tempo bastante grande, que mostra ali muitas vezes até experiências seculares entre os indivíduos envolvidos, e podemos ver como é que as coisas se resolvem, para vermos que muitas vezes nós achamos que algumas ações que nós tomamos hoje, elas podem parecer ineficazes, porque elas não trazem um efeito imediato, porque nós somos imediatistas, é uma característica que nós temos. Então, de achar que basta tomar um remédio que a dor passa, fazer um tratamento que a doença desaparece. E no caso da obsessão, basta simplesmente o indivíduo procurar uma ajuda no centro espírita, mudar a sua vida de uma hora para outra, que tudo se resolve. Então nós veremos aqui dois casos, e desses dois temos tantas outras publicações que trazem também casos de obsessão, como é o caso dos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Ontem mesmo, lá no nosso estudo, na Sala Espiritismo Net Brasil, falando sobre o Carnaval, trouxe para vocês algumas passagens do livro
Nas Fronteiras da Loucura, né, que fala sobre obsessões. Outros livros também, Transtorno e Obsessão, Sexo e Obsessão, Bastidores da Obsessão, Transtornos de Obsessão não, Bastidores da Obsessão. Então, esses livros vão mostrando para nós esse drama, mas de um modo muito mais aprofundado e de um modo muito mais extenso. Para nós, que somos estudantes da doutrina espírita, é isso que importa, né? Temos essa visão muito mais ampla dessas situações para entendermos essas pequenas parcelas que vão se apresentando para nós diante dos nossos olhos, porque nós julgamos aquilo que nós vemos. Aquilo que nós não acompanhamos ou não tivemos conhecimento, isso acaba ficando no esquecimento. Então, para nós, o aprendizado acaba ficando fragmentado. Então, quando nós pegamos um conjunto, né, de fatos e começamos a analisar todas as suas conexões, o aprendizado vem para nós de um modo muito mais profundo. Então, esse livro Dramas da Obsessão, ele foi publicado em 1964, como nós veremos aqui na introdução, numa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, para entendermos, né, de que forma, para conhecermos então um pouco mais sobre essas experiências, né, que os espíritos acompanham lá do plano espiritual. Então veremos aqui o início, o meio e o fim de 2 casos que são apresentados para nós aqui na obra toda, no livro todo. Eu estou aqui com uma edição digital, 129 páginas, vocês podem encontrar com facilidade no Google, né? Só colocar lá Dramas da Obsessão, vocês vão encontrar o PDF, provavelmente a mesma versão aqui que eu estou estudando, que eu tenho aqui comigo, então dá para vocês acompanharem tranquilamente. Então nós temos aqui Dramas da Obsessão, Dona Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Avançando um pouco mais, nós temos aqui o índice, então, 2 histórias, né, onde a primeira história é dividida em 3 partes. Nos serviços do Consolador temos uma advertência inicialmente, que é exatamente ali a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Temos então, nesse caso, né, nessa primeira parte, falando sobre Leonel e os judeus, nós temos aqui então a primeira parte nos serviços do Consolador, com 9 capítulos, o passado, que é a segunda parte, com 13 capítulos, e depois a conclusão, a terceira parte, com 3. E o segundo caso, a severidade da lei, nós temos aqui 13 capítulos, né? Então esse é o nosso conteúdo que teremos oportunidade de acompanhar. Bom, para começarmos, nós temos aqui então a advertência, é uma mensagem psicografada pelo Dr. Bezerra de Menezes no dia 14 de março de 1964, lá no Rio de Janeiro, né, onde residia Dona Ivone, né? Então ela diz assim para nós: aos médiuns em geral, dedico essas páginas que o sagrado sentimento de dever me vem perseverantemente inspirando, numa época em que as mais graves responsabilidades pesam sobre os seus ombros. Dirijo-me, porém, particularmente àqueles que, possuindo faculdades mediúnicas, desejem torná-las em verdadeiro traço de união entre os mundos objetivo e invisível, os quais se completam e interpenetram, não obstante se comprazerem os homens no alinhamento dessa amplitude em que se agitam. Aos que desejarem convertê-las em possibilidades de instrução e fraterno auxílio àqueles que sofrem e choram na desesperança do alívio terreno. Sabido é, entre os espíritas fiéis aos seus princípios, que todos os homens são médiuns, ou pelo menos possuem a possibilidade de se deixarem influenciar pelas individualidades indivisíveis, sejam estas esclarecidas, medíocres ou inferiores. Todavia, sabido será também que mais depressa a individualidade humana se permitirá envolver-se com as últimas que com as primeiras. Chama atenção para nós aqui ele, né? Que para nós é uma tendência muito mais natural, dada a nossa condição evolutiva, nos envolvermos nessa afinidade mental com os espíritos dessa faixa inferior, dessas individualidades invisíveis, como ele chama aqui no nosso texto.
Os múltiplos casos e gêneros diversos de obsessão, esse flagelo que assola os planetas onde grandes criminosos, grandes culpados e viciosos reencarnam, aglomerados para os devidos resgates do passado e consequente progresso, os complexos dos noticiários macabros, onde avultam todas as modalidades de delinquência e do insulto à harmonia da sociedade, do crime e da desesperança, sem tréguas, muitas vezes tiveram origem na influência de seres invisíveis sobre os portes mediúnicos ignorados ou rejeitados do delinquente, pois não esqueceremos que se trata de forças tão naturais na espécie humana como qualquer outro dos 5 sentidos que integram a mesma personalidade humana. Ele fala aqui do olfato, tato, visão, audição, paladar, os nossos 5 sentidos desenvolvidos aqui no nosso organismo para que nós possamos interagir com o meio onde nós vivemos. São esses sentidos que nos dão essa orientação para a nossa interação, para o nosso desenvolvimento, para a nossa própria sobrevivência. Mas temos aquele 6º sentido, que é exatamente essa sensibilidade que faz com que nós adentremos nesse mundo sutil, o mundo do pensamento, o mundo dos fluidos. Esse 6º sentido, então, ele é muito mais do que um rótulo, como nós vimos hoje, Quando se fala em 6º sentido, pensamos em algo relacionado com o sobrenatural. Porém, quando nós pensamos num 6º sentido, na ordem do primeiro até o 6º, esse 6º sentido é uma sensibilidade que nos permite captar esse mundo das ideias. E aí, então, percebendo esse mundo das ideias, nós podemos então entrar em sintonia com as ideias mais elevadas, com as ideias medíocres, como foi colocado aqui pelo Dr. Bezerra de Menezes, assim como as ideias inferiores. Essas ideias, muito mais do que simplesmente percebê-las, elas nos influenciam. E a intensidade dessas influências e a sensibilidade que nós possuímos criam para nós então uma conexão em que se torna muito mais fácil a nossa manipulação, em que nós somos manipulados, e como foi colocado para nós aqui pelo Dr. Bezerra de Menezes, ele fala então de criminosos, viciosos, culpados. Esse é um dos grandes flagelos do nosso planeta. A grande maioria dessas situações são provocadas por influências inferiores, em que se o indivíduo, mesmo trazendo ali as suas tendências inferiores, se não houvesse essa influência, ele poderia se desenvolver ali aos tropeços, aos trancos e barrancos e tudo mais, mas ele não cairia nessas quedas tão profundas. Agora, devido a essas relações, muito mais da influência do que a influência em si, mas até mesmo pela busca da vingança por conexões do passado que esses indivíduos tiveram com outros criminosos, hoje então nós encontramos essa delinquência provocada, e não vamos chamar assim de uma delinquência espontânea. Diz assim mais aqui: a presente tese será capaz de oferecer ao observador estudos interessantes de que se compõe a sociedade terrena. Não, desculpem. Estudos interessantes, visto aqueles fatos serem inseparáveis da vida diária da maioria das personalidades de que se compõe a sociedade terrena. E estudemos, pois, alguns dos variados aspectos do fenômeno mediúnico ligado à obsessão, em fraterno convívio de nossas mentes, durante o decorrer das presentes páginas. Então, assinando aqui, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Começamos então, aqui no nosso roteiro, o primeiro caso, Leonel e os judeus. Essa é a primeira parte, intitulada Nos Serviços do Consolador. E nós já começamos com uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 6. Diz assim para nós: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Lenice, bom dia. Então nós vemos aqui que uma das estratégias dos espíritos que perseguem ali as suas vítimas é exatamente aguardar a reencarnação,
porque estando aqui reencarnados, nós simplesmente perdemos, né, a percepção da realidade que nos envolve. Então, silenciosamente nós somos influenciados, somos manipulados, somos atingidos, agredidos, né, por esses algozes ou esses espíritos nessa atual condição de algozes, para fazer com que nós sejamos atormentados, sejamos feridos nos nossos interesses ou nas nossas mais caras afeições. Então, para os espíritos, estarmos encarnados é uma facilidade para sofrermos esse ataque. Aliás, o que Kardec coloca, né, lá no Livro dos Médiuns, que o estudo da mediunidade, quando ele fala sobre obsessão, ele diz que o estudo da mediunidade nos permite desmascarar o mundo espiritual. Ou seja, essa influência silenciosa, ela deixa de ser invisível e se torna clara para nós, porque nós conseguimos não apenas perceber os seus sinais, mas começamos também a entender o mecanismo e também os seus agentes. E da mesma forma entendendo as causas, entendendo os efeitos, e da mesma forma trabalhando também para a cura, para o término desse tipo de influência. Então, o entendimento da mediunidade e o entendimento também dessa relação que nós temos com o mundo espiritual trouxe para nós uma chave para esse mistério que até então não era percebido. Né, Ligeirinho, bom dia. Índia, bom dia. Então, vemos a ideia que nós tínhamos ali durante séculos, né, dentro das escolas tradicionais, falando sobre as influências espirituais, atribuindo aos demônios, atribuindo ao diabo, né, e a outras entidades também do mal, a responsabilidade por esses ataques. E aí nós percebemos que não precisamos ir tão longe em nossas fantasias, basta nós entendermos a realidade dessa influência, a realidade desses espíritos, do porquê fazerem isso, como fazem isso e como prevenimos então esses ataques. Aqui no nosso capítulo 1, né, iniciando aqui o nosso estudo propriamente, é colocado para nós o seguinte texto. Acerca desse sexto sentido que toda a humanidade possui, a despeito de a maioria dos homens ignorar que o possui, uma vez que se desconhecem estes a si próprios, relatarei um fato que ficará como exemplo ou padrão para quantos análogos o leitor encontrar nos noticiários macabros da imprensa mundial, como da imprensa brasileira em particular, visto que, ao que se observa, os portes mediúnicos ainda são mais vastos no Brasil do que em outros agrupamentos terrenos, mais suscetível o seu povo, portanto, por mais apaixonado e vibrátil, de se deixar influenciar pelo invisível. Então, o interessante nesse início é que teremos aqui um padrão. Esse padrão nos será apresentado para análise das influências e dos processos obsessivos, e nós encontraremos então na mídia casos muito semelhantes que apenas é visto pela maldade humana, pelo desequilíbrio humano, atribuído questões de vícios, de crimes e tudo mais que acontecem, sem nos darmos conta dos bastidores de tudo isso que acontece. Então o que nós veremos aqui é uma base para os nossos estudos e a partir dessa base fazemos as devidas comparações. Será esse dom, entre a grande massa dos brasileiros, porém, um defeito? Será uma qualidade? Diremos tão somente, furtando-nos a uma apreciação precipitada, que apenas se trata de um dom natural, e que ao seu portador cumpre não torná-lo causa de dissabores ou prejuízos para si ou para os outros, sem avançarmos na assertiva de que seja uma felicidade ou uma desdita o fato de possuí-lo. Aliás, é muito comum nós fazermos esse questionamento. A mediunidade para nós, será que é algo benéfico ou algo maléfico? É algo para nós tranquilizador ou é algo perturbador? O médium, como já se pergunta tantas vezes, está suscetível a algum tipo de doença mental pelo fato de ser médium?
Então nós começamos a fazer todos esses questionamentos, né? E a mediunidade acaba sendo ali uma faculdade temida, dada esse misticismo que se cria em torno dela, para a grande maioria das pessoas, seja a maioria de espíritas ou de não espíritas. E aí, como ele colocou para nós que a mediunidade é algo muito mais presente, pelo menos no seu entendimento aqui no Brasil do que em outras regiões do nosso planeta, porque a doutrina espírita trouxe para nós esse entendimento e se tornou muito mais fácil a identificação. Enquanto que em outros países que são ali regidos, né, dirigidos por outras escolas religiosas, não tratam da mediunidade como uma faculdade natural, como um dom natural. Então, para nós, entendendo a mediunidade, percebendo, né, até porque no Brasil nós temos o candomblé, nós temos a umbanda, nós temos o espiritismo, que são 3 religiões, ou filosofias, como queiram, que lidam com a mediunidade de uma forma absolutamente natural. Enquanto as demais, dentro das religiões evangélicas, das religiões católicas, qualquer tipo de fenômeno que foge aquilo que é natural dentro do mundo físico é tratado como algo miraculoso, algo como um dom divino. E, portanto, é algo excepcional, não é algo natural. Para nós, vemos a mediunidade com seu grau natural, entendendo, né, todas as suas características, todas as suas faculdades, todas as suas intensidades. Então isso para nós, aqui no Brasil, se tornou muito mais fácil. Só que ao mesmo tempo que a mediunidade se tornou comum, ela se tornou também muito mais temida. Porque as pessoas têm medo de serem médiums. Então é aí que o Dr. Bezerra de Menezes chama atenção, para entendermos se ela é temida ou se ela é desejada. A nós, portanto, os trabalhadores do plano espiritual, cumpre o dever de esclarecer o leigo, como o espírita, de que a dita propriedade deverá ser cultivada sob princípios honestos e rigorosos, a fim de que não venha a se tornar motivo de desordem na boa harmonia íntima ou social do seu portador. Então, muito bem, você tem ali, detectou a mediunidade, consegue estudar e consegue praticá-la, e aí então começam a surgir todos os critérios de segurança para que a mediunidade seja vivida de um modo saudável. E não simplesmente fazer com que essa sensibilidade se desenvolva pelo exercício, pela prática, pelo entendimento, sem promover no indivíduo a reforma moral necessária para que ele possa ter essa vivência saudável. Então é aí que nós iniciamos esse nosso estudo, chamando a atenção. Não basta estudar a mediunidade, não basta desejar a mediunidade, não basta possuir a ostensividade da mediunidade. É necessário saber lidar com ela. Um homem poderá possuir, por exemplo, dons literários, o que é sempre admirável e enobrecedor. Na hipótese de não os cultivar honestamente, dirigindo-os sob princípios consagrados de arte, moral e beleza, poderá desvirtuá-lo e até servir com ele à deseducação dos leitores, contribuindo para o rebaixamento mental, moral e intelectual dos mesmos, se, em vez de obras excelentes, passar a produzir literatura amoral, frívola, perniciosa ou gramaticamente bastarda, enquanto a si mesmo se degradará, tornando-se digno deles. Falamos mais ou menos isso ontem, né, no nosso estudo, com relação à arte. A arte é a manifestação uma forma de manifestação dos nossos sentimentos. Então, através da arte, né, em todas as suas vertentes, né, falando sobre dança, música, poesia, teatro, cinema, televisão, escultura, pintura e dentre tantos outros, nós encontramos ali a manifestação do artista. Mas se esse artista, tendo a sensibilidade artística para manifestar aquilo que possui, dependendo do que ele possui, o resultado vai ser degradante. Como nós encontramos hoje, por exemplo, pessoas que têm facilidade de compor músicas. Mas nós nos perguntamos, mas que tipo de mensagem essas músicas estão levando? Aquele que por exemplo, foi colocado para nós aqui dos literários.
dos escritores, ele tem a facilidade, a faculdade de transmitir suas ideias pela escrita. Mas o que exatamente ele está transmitindo em termos de conteúdo? Então nós começamos a fazer esses questionamentos. Pessoas que têm facilidade para dança, que tipo de dança ela vem fazendo e que tipo de mensagem ela passa? Falando, né, sobre o carnaval, que foi o tema que nós encontramos, começamos a abordar tudo isso. Danças que são provocativas, letras que são de baixíssimo nível, expressões de esculturas que nós vemos da pior qualidade. Então nós temos os extremos, e no meio desses extremos ali, indivíduos comuns, apresentando seus talentos, suas faculdades, suas habilidades, mas mostrando o seu real conteúdo. Então a arte por si só, ela não é o objeto. A arte por si só é o veículo. O objeto será exatamente o conteúdo que o indivíduo tem dentro dele. No caso da mediunidade, então, acaba sendo a mesma coisa. Ele é médium, ok. Ele tem a faculdade voltada para essa ou para aquela habilidade. Tudo bem também. Mas o que ele faz com tudo isso? Ele esclarece? Ele confunde? Ele tranquiliza ou ele perturba? Então nós temos ali a mesma coisa. Então, 3 elementos, 3 princípios sagrados colocados aqui para nós: arte, moral e beleza. Se a expressão artística não tiver exatamente isso, a arte por si só, a moral e a beleza, nós encontraremos ali uma ação ou um instrumento muito mais destrutivo do que construtivo. Então é nisso que chama atenção com relação também à própria mediunidade. A palavra, a vibração divina do pensamento, o qual, por sua vez, será a essência do próprio Ser Supremo, refletida na sua criatura, foi concedida ao homem pelas leis eternas da natureza, para a facilitação do seu progresso e engrandecimento, recurso precioso com que alindará a própria personalidade para atingir finalidades gloriosas. Não obstante, há espíritos que reencarnam padecendo a penalidade da mudez, porque dela se serviram no passado para intrigas e calúnias, blasfêmias e insultos, discursando impropriadamente ainda diante de assembleias numerosas, para incentivarem o erro e o crime, a hostilidade e a revolta, a inquietação coletiva e o assassínio nas guerras e até mesmo o desrespeito à ideia de Deus. Então olha só como foi colocado, pela habilidade de falar. Então falar, mais uma vez, não é o objeto, falar é o recurso. Mas o que ele vai falar? E aí nesses casos nós temos, né, até trouxe para vocês aquele exemplo, só para a gente lembrar, a médium Maíse Braga, né, que é uma conhecida médium lá de Brasília, palestrante bastante valorizada lá na Comunhão Espírita de Brasília, ela contava sobre a sua própria história. Uma facilidade muito grande de se comunicar, uma linguagem muito simples, muito envolvente, muito empolgada, mas ela dizia que na encarnação anterior ela era muda, porque isso foi uma revelação que os espíritos trouxeram durante uma reunião mediúnica. Ela era muda. E aí então, por que da mudez? Porque numa encarnação anterior, né, na antepenúltima encarnação, ela tinha a mesma facilidade de comunicação, de envolver as pessoas, de inserir ideias, mas usava isso de um modo negativo. E aí então o seu complexo foi tão grande que na encarnação anterior então ela veio com a mudez, e depois de passando por todo aquele processo de adaptação, de ajuste, de correção, nessa encarnação atual ela veio como palestrante espírita. E mediunidade ostensiva nas mais diversas áreas. E agora ela fazia então esse trabalho. Então vimos assim que aquilo que você ouve, aquilo que você fala, o que você pensa, tudo isso pode se tornar, né, um grave problema pelo modo como você usa. No livro Deficiente Mental Porque Fui Um, nós temos ali vários casos que mostram pessoas, por exemplo, né, um caso de uma mulher, se eu não me engano, em que ela fala sobre o autismo.
Então, depois de viver com tantas intrigas, com tantos problemas, aquela criança nasceu com autismo. Ou seja, fechada dentro do seu próprio universo, pensando, observando, acompanhando, mas sem conseguir manifestar, sem conseguir se expressar. E aí o autismo então veio como um bloqueio para ela. Outros indivíduos que reencarnam com graves problemas, né, no seu desenvolvimento cerebral, problemas psíquicos como consequências do mau uso que tiveram da inteligência em encarnações anteriores. Né, olá, Eliana. Vamos lá, deixa eu ver aqui só que o Júnior colocou rapidinho. Falar nisso, né, tá rolando um link de uma imagem de carnaval de TV que costuma cobrir os bastidores do carnaval. Mostraram a imagem de uma mulher com o corpo pintado, tal, o órgão genital de costas, né? Aí nós pensamos assim, né, Júnior, exatamente o que nós conversamos ontem, a habilidade de pintar. A pintura é uma beleza, né? Você tem ali a capacidade de você expressar ideias pelos formatos, pelas cores, mas o que exatamente você vai manifestar com isso? Comentei com vocês da mesma forma de carros alegóricos, né, que o ano passado nós tivemos uma escola de samba que teve ali um órgão genital no seu carro alegórico, né, lembrando aquilo que Manuel Filomeno de Miranda falava no livro Sexo e Obsessão. Então nós temos as músicas, né, nós temos músicas de grande qualidade ou de pouca qualidade, mas que mensagem essa música transmite? Então é disso que nós estávamos falando ontem também, né? A Norma colocou, né, acho um grande perigo a pessoa se envolver na parte da espiritualidade sem procurar estudar e ter conhecimento, né? Sim, chegou a passar sobre isso, né? Então esse tipo de demonstração foi algo realmente degradante, né? E isso tudo em nome da arte. Aí falando da beleza do corpo, porque o corpo é belo, tem que ser mostrado. Então nós encontramos as justificativas mais infantis, as justificativas mais imaturas, para poder fazer com que a nossa forma de expressão seja vista como arte. E na verdade nada mais é do que uma degradação moral que nós encontramos hoje, lamentavelmente, né? Norma, a grande virtude que a doutrina espírita tem hoje é exatamente fazer com que tudo aquilo que nós vivíamos de uma forma natural se transformasse em conhecimento. Então basta a gente lembrar, por exemplo, que a mediunidade ela era vivida de um modo muito natural no passado distante, lá naquela época em que os hebreus, né, naquele passado de aproximadamente 3.000 anos, mais ou menos, que eles viviam a mediunidade, a comunicação com os mortos. E aí houve a necessidade de se estabelecer entre eles uma lei que proibisse esse tipo de contato. Foi aí então que nós tivemos lá, se eu não me engano, em Deuteronômio, né, em Moisés, dizendo que era proibido a evocação dos mortos. E aí até hoje existe essa proibição dentro dos meios religiosos tradicionais, e Kardec mesmo trouxe esse debate lá no livro O Céu e o Inferno. Nós estamos estudando a segunda parte dos exemplos, mas logo, né, no final da primeira parte, ele fala exatamente isso, da proibição de evocar os mortos. E ele mostra que essa proibição, inicialmente, é uma proibição que foi necessária pelo mau uso que se fazia dessa faculdade, seja ela da relação negativa e destrutiva que se faziam com os espíritos, seja pela intenção daqueles que faziam, como também da própria manipulação da sensibilidade das pessoas. Então, muitas vezes não era mediunidade verdadeira, mas era uma farsa, né, apenas um charlatanismo daquela época que era muito comum. Então todo mundo fazia, todo mundo brincava, todo mundo dizia que era coisa do mundo espiritual, coisa do além, né, utilizando as expressões que era comum naquela época. Então houve necessidade dessa proibição. Só que o ponto fundamental de nós lembrarmos é que se você proíbe uma faculdade é porque ela existe. Então a mediunidade é algo que existe. Se existe, é algo natural. É algo que é característico do ser humano, é característico do espírito. Então nós não temos que proibir o uso, nós temos que entender como ele funciona. Assim como Emmanuel, né, cheguei a comentar ontem também, no livro Vida e Sexo, ele fala que o sexo não deve ser proibido, mas ele deve ser educado.
já que as energias da sexualidade, elas acabam sendo criativas, elas acabam sendo produtivas, motivantes, mas se elas não forem bem utilizadas, elas podem também ser destrutivas. Através do sexo, nós temos a demonstração do amor entre as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o sexo também pode desequilibrar pela forma como ele é utilizado. Então, tudo é natural. Agora nós temos que saber fazer o bom uso e fazer com que tenha um grande proveito. Então, a doutrina espírita ela chegou para nós revolucionando esse pensamento do que era proibido. E percebemos, né, usando aquela expressão popular, que para a doutrina espírita é proibido proibir. Mas é fundamental educar. A Angelina colocou, né, são pessoas que têm o conhecimento da arte, mas falta-lhes o conhecimento moral ou a vivência. Exatamente. Então, foi até perguntado, né, nós chegamos a conversar sobre isso, o que se desenvolve primeiro no homem, né, o intelecto ou o moral? Ou a moral, né? Então, o intelecto, claro, ele sai na frente porque nós vamos encontrando, através do desenvolvimento do raciocínio, soluções para os problemas com que nós nos deparamos na nossa vida cotidiana. É claro que, junto com o intelecto, a nossa criatividade também vai se desenvolvendo, a nossa sensibilidade também vai se manifestando. Só que se nós não tivermos ali o prumo da moralidade para conduzir o nosso raciocínio, conduzir essa nossa sensibilidade, certamente estaremos ali num caminho bastante perigoso. Então, sim, temos habilidade artística, mas o que nós vamos fazer com ela? Sim, nós temos a faculdade mediúnica, mas o que nós vamos fazer com ela? Até mesmo da inteligência. Temos a nossa inteligência, mas de que forma que nós vamos aplicá-la? Então, essas são as questões que são levantadas pelos espíritos, principalmente nessa época, né, nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos. Nesses últimos 100 anos, por exemplo, 100 anos, 150 anos, mais de 100 anos para cá, a humanidade deu um salto no seu desenvolvimento intelectual e tecnológico que nunca havia acontecido antes. Nós tivemos ali, desde a descoberta da eletricidade para cá, né, um pouco mais de... Olha, nesses 200 anos, vamos avançar um pouco mais. Descoberta, por exemplo, da máquina a vapor, depois tivemos ali dos elementos químicos, da biologia, tivemos da eletricidade, dos automóveis, dos aviões, depois da eletrônica, e aí começaram depois a vir energia nuclear, genoma, remédios, aviões, espaço, e começamos a observar telecomunicações. Tudo isso nesse intervalo de 200 anos, sendo que a humanidade, na condição em que nós encontramos hoje, tem aproximadamente 100 mil anos. 100 mil anos é a característica, segundo os pesquisadores, né, do que nós somos hoje, da nossa constituição biológica. De 100 mil anos para cá, nesses 200 anos nós conseguimos alcançar tudo isso. Mas o que nós causamos também de destruição aplicando essa nossa inteligência? Podemos perceber pelas guerras. De que forma que as guerras desenvolveram a nossa tecnologia? Com o objetivo de destruição. Então, né, tivemos esse estímulo para nos forçar a novas descobertas, mas para uma aplicação negativa. Agora isso começa a se transformar, pelo menos assim nós esperamos, para que isso se torne agora uma aplicação positiva e construtiva para a nossa sociedade. Vamos lá, mais um pouquinho aqui para frente. Falávamos aqui então, né, sobre a inteligência, né, a voz, a mudez, né, que foi colocada como exemplo. De forma idêntica será o sexto sentido de que tratamos, isto é, a intuição ou a mediunidade em geral. É um dom, é estudo, concedido pela criação para a edificação, o progresso e a felicidade do seu portador, passível de progredir em possibilidades através do exercício, do tempo e das reencarnações, algo mais delicado, profundo e superior que os demais sentidos e que necessitará ser devidamente amado, respeitado e cultivado dentro dos postulados da moral, da justiça, do amor e da fé, a fim de que não se anule, como se anularia a visão de uma criatura
que desde o nascimento vivesse às escuras, e se não resvale ao choque das impurezas humanas. Isso mesmo já vô-lo expôs com clareza absoluta do instrutor por excelência da terceira revelação, encarnado na prudência e na austeridade de Allan Kardec. Então ele trouxe para nós aqui 4 pontos importantes para aplicarmos tudo aquilo que nós temos de talento, de faculdade, de habilidade: moral, justiça, amor e fé. Qualquer tipo de aplicação que fuja a esses 4 princípios certamente será negativo, será destrutivo, será desperdiçado por cada um de nós. Mas por que? Aqui agora nós já chegamos a falar sobre isso. Utilizamos inclusive esse trechinho que está aqui, quando nós falávamos sobre o estudo dos romances mediúnicos. Esse trecho vai falar exatamente aquilo que nós já vimos. Observem. Mas por que vimos decifrando certa inércia mental entre os aprendizes atuais da mesma revelação, eis-nos aderindo a um movimento de reexplicações daquilo que mesmo há um século foi dito e que agora procuraremos algo encenar ou romantizar, a fim de divertir uma geração enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto, geração que não dispensa a positivação dos exemplos. Aqui você se recorda, como eu falei, né, que houve a necessidade dos espíritos mudarem suas estratégias de ensinamento sobre os mistérios, né, ou os elementos do mundo espiritual, do mundo invisível, porque Kardec trouxe isso de uma forma didática. Só que essa didática não se aplicou nos nossos tempos atuais, especialmente aqui no Brasil. Mudaram então a estratégia e começaram a romancear esses ensinamentos. Em vez de falar de reencarnação propriamente, de causa e efeito propriamente, ou de mediunidade objetivamente, criaram histórias acrescentando elementos de causa e efeito, de mediunidade, de reencarnação. E essas histórias, então, essas novelas, facilitaram o acesso a nós, estudantes, aprendizes da doutrina espírita, né, exatamente por causa dessa nossa estagnação intelectual, essa inércia mental que ele chama. Ou seja, começamos simplesmente a estacionar. E isso foi uma característica, quando nós começamos a analisar agora historicamente, uma característica do nosso Brasil, que sempre teve essa dificuldade de se desenvolver intelectualmente. Nós éramos um país escravagista, mesmo depois da sua independência, a classe intelectual era uma classe muito reduzida, que utilizava da mesma forma essa intelectualidade também apenas para a satisfação dos próprios interesses. E aí então o resto, a massa da nossa nação, que tinha ali um desenvolvimento intelectual precário, comparado com aquilo que seria necessário para um bom entendimento dessa filosofia, tivemos então a necessidade dessas histórias. Então nós podemos perceber que qual é o nosso entretenimento? Televisão, histórias, livros, festas, mas o estudo acaba ficando precário, o que compromete, obviamente, o desenvolvimento do nosso país. Mas os espíritos não podem parar diante dessa barreira, diante desse bloqueio. Houve a necessidade de criar, então, essa nova estratégia, de fazer com que nós nos entretêssemos ao mesmo tempo em que nós aprendíamos. Por isso ele colocou para nós, a fim de divertir uma geração, enquanto tentamos instruí-la no melindroso assunto. Geração que não dispensa a positivação dos exemplos. Ou seja, precisava sempre ficar ilustrando, contando histórias para mostrar na prática como é que isso funciona do plano espiritual. A partir do plano espiritual. Aliás, o exemplo será efetivamente o melhor método, e gostamos de aplicá-lo sempre que nulo permitirá o ensejo, por mais fácil reter o aprendiz na memória o ensinamento necessário através dele. Há 2000 anos, o mestre da seara em que militamos criou a suavidade das parábolas, cujos atraentes rumores ainda ecoam na nossa sensibilidade, ensinando-nos lições inesquecíveis.
seus obreiros do momento criam ou traduzem da realidade da vida cotidiana, tal qual ele o fez, a exemplificação dos romances ou lições romanceadas, expondo teses urgentes e ensinamentos indispensáveis no sabor de uma narrativa da vida comum. É o mesmo método que há 2000 anos criado pelo Divino Mestre para instrução urgente e fácil das massas. Ou seja, Jesus criou as parábolas naquela época para falar de histórias que faziam parte da realidade daquelas pessoas. Falavam sobre uma figueira, falava sobre o filho pródigo, falava sobre um senhor que tinha seus servos e falava de tantas e tantas outras situações que envolviam aquela realidade. Pastores, agricultores, pescadores, as pessoas assimilavam melhor. No nosso caso, então, nós temos as parábolas que ainda nos sensibilizam, só que agora nós temos uma compreensão mais profunda, mas todas essas novidades que chegam para nós precisam também passar por esse mesmo processo para facilitar o nosso entendimento. E, em vez de utilizarmos as parábolas, utilizamos agora então os romances, as novelas, as histórias, para que através delas, através desse contexto, através daquele drama ou daquela comédia, nós tenhamos então elementos que nos mostrem na prática esses ensinamentos que nós aprendemos na teoria. Para que houvesse, como foi colocado aqui, a instrução urgente e fácil das massas. Não, os romances têm esse propósito, é dele que nós estamos falando, Norma. Porque eles foram escritos para facilitar. E nós lembramos que isso não é ruim, porque o próprio Kardec, como nós já vimos, falava sobre os romances lá na Revista Espírita, a partir de 1865, quando começaram a surgir as primeiras histórias que traziam elementos estudados pela doutrina espírita. Não eram livros psicografados, eram romances, a princípio trazidos por autores encarnados. E ele então falava sobre esses romances na Revista Espírita, fazia análises sobre eles e achava, como o próprio Kardec disse, extremamente válido para que pudesse acessar as pessoas que não conseguiam assimilar os ensinamentos no formato que foi apresentado inicialmente. Então de lá para cá nós tivemos várias e várias outras histórias. E acabaram, os romances acabaram se tornando muito mais acessíveis a partir da década de 1930, 1940 com o Chico Xavier, iniciando com o Nosso Lar. De lá para cá nós tivemos ali incontáveis romances, títulos, abordando esses elementos do mundo espiritual a partir das mais variadas perspectivas, contextualizando em épocas, contextualizando em situações, em personagens, em lições que são trazidas para nós. A própria Dona Ivone falava para nós sobre esses romances também, da importância que ele tem de trazer esses ensinamentos, só que ao mesmo tempo o cuidado que nós temos que ter para filtrar a forma como essas histórias são aplicadas, para evitar equívocos. Basta a gente lembrar, por exemplo, que o próprio Dante Alighieri, no seu livro A Divina Comédia, como o próprio nome fala, a comédia, nos tempos atuais, nós entendemos como sendo histórias engraçadas. Mas a comédia, na verdade, é uma história contada, que pode ser dramática, que pode ser engraçada. Então a Divina Comédia nós poderíamos traduzir nos tempos atuais como sendo o Divino Romance. E através desse Divino Romance ele falava sobre aquilo que existia no mundo espiritual. As suas viagens para o céu, o inferno, o purgatório em busca de sua amada, sendo conduzido por Virgílio, que era o seu mentor. Pois é, Brás, mas o cuidado que nós temos que ter é exatamente isso. Aquilo que foi trazido de uma forma figurada, das regiões inferiores, toda aquela perturbação que as pessoas vivenciavam, acabou se tornando uma realidade. Viram aquilo como sendo de fato uma descrição do inferno. Então podemos entender assim que sim, é importante a gente entender a realidade do mundo espiritual, mas se ela não for bem interpretada, ela acaba se tornando um equívoco. Porque as pessoas julgam geograficamente a existência do inferno, assim como julgam geograficamente a existência do céu.
e não entendem, né, que na verdade nós estamos tratando de uma dimensão mental, dimensão do pensamento, que criam essas realidades na mente de cada pessoa, ou mesmo faz uma criação coletiva. Então o cuidado que nós temos que ter é, vamos estudar esses romances, mas tendo como base toda a teoria que nós já tivemos. Agora a gente começa, esse daqui vai ser o nosso primeiro romance, de todos esses 13 anos de trabalho que nós fazemos aqui. Estudamos as obras da codificação diversas vezes, estudamos outros estudiosos da doutrina espírita, e agora nós temos a capacidade de estudar um romance fazendo uma avaliação objetiva, precisa e equilibrada do seu conteúdo, selecionando inclusive as obras que nós vamos estudar. Mas poderíamos fazer isso com qualquer outra obra. E como lembra Dona Ivone também no seu livro no Dramas da Obsessão, ela falava sobre os livros romances mediúnicos, e ela falava dos livros dos romances espíritas. Porque ser romance mediúnico não significa ser necessariamente um romance espírita. Porque o objetivo que ela diz para nós desse romance, dessa característica de obra, um romance espírita, é que ele tem o objetivo de instrução, não o objetivo de entretenimento, de fofoca. Sim, muito importante o que ela passa para nós. Então ela diz assim, livros psicografados você acha aos montes, mas livros que têm o objetivo de instrução, que têm um bom embasamento, são poucos. Então ela diz que o romance espírita tem esse objetivo. Então é daí que nós entendemos então essa ideia dos romances, a proposta do romance. Vamos lá então. Assim sendo, o caso que vos contarei em seguida é perfeitamente verdadeiro e não uma ficção. Corrobora ele a assertiva de que a mediunidade é um dom natural, que convirá ao seu portador não ignorar o que a possui, mas sim estudá-la, aceitá-la, cultivá-la, educá-la em princípios sérios, a fim de se eximir a perigos fatais. É como eu falei para vocês, a mediunidade, quando ela se manifesta numa pessoa que não tem esse conhecimento, a pessoa foge. Ela sofre, mas ela foge. Ela esconde, ela ignora, ela tem a possibilidade de compreender o mundo espiritual de uma forma diferenciada daquilo que nós entendemos hoje no mundo, né? Conhecer o mundo espiritual através de livros sagrados, de histórias contadas. Ela pode por si só conhecer o mundo espiritual, mas o medo é tanto que ela prefere ignorar. Quantos são aqueles médiums que poderiam contar para nós experiências que já vivenciaram e que falam assim, olha, Deus me livre de mexer com isso, eu não quero nem saber. E é uma faculdade que ele tem esse sexto sentido, ele tem essa intuição, essa percepção, essa sensibilidade, mas ele não quer aprender a lidar com ela pelo medo. Pelo sacrifício, pelo medo, pelo preconceito que se tem. E poderia fazer isso, só que o preço que se pagaria para lidar com a mediunidade seria exatamente renúncias, sacrifícios e estudos. Coisas que infelizmente nem todos nós estamos dispostos a fazer. Sim, Brás, mas é uma coisa, sabe que teve um documentário, eu comentei com vocês já sobre ele, que ele foi veiculado no The History Channel, né? O The History Channel ele traz para nós ali diversos temas que são interessantes, e um deles foi sobre o medo. Por que o medo faz parte da nossa natureza? De onde surgiu isso tudo? Aí fizeram uma viagem no tempo. O medo do escuro, o medo do perigo, o medo do sobrenatural, tudo aquilo que nos provoca medo. Então é algo que faz parte do nosso instinto de sobrevivência, esse instinto de autoproteção. Então o espírito, assim como o próprio escuro, exatamente, é um instinto, é um processo de autodefesa. Então aquilo que você não consegue controlar, aquilo que você não consegue lidar e que você considera ameaçador, é muito natural. Então o medo do escuro fez com que os homens desenvolvessem aquela capacidade de dominar o fogo. Porque no passado, naquela época primitiva das primeiras comunidades, era comum você andar à noite e você ser atacado por feras.
você cair num buraco. Então o escuro era o principal. Quando criança, você fica andando na beira da cama, vai que aparece uma mão de caveira e pega na tua perna. Quantas vezes eu abri a porta do meu quarto e dava um salto de 2 metros em cima da cama só para não andar ali perto. E era uma coisa que aparece na nossa cabeça. Bom dia, Eden. Então, essa parte do temor que nós temos, né? Sim, né? Todo desconhecido nos assusta. Né? Dentre eles, o próprio, né? A própria relação com o mundo espiritual que nós temos, que nós chamamos de sobrenatural. Entendendo esse significado, sobrenatural, está acima daquilo que é natural, que é extraordinário, que está fora daquilo que é ordinário, que está dentro da ordem. Então, tudo isso que foge ao nosso controle, ao nosso entendimento, provoca em nós uma reação. E a reação mais natural e instintiva é exatamente o medo. Então, falar de mediunidade não é mediunidade em si. Envolve espírito, envolve a noite, envolve o escuro, envolve a nossa imaginação. Então, pelo sim, pelo não, que Deus me livre, eu prefiro não mexer com isso. Prefiro não mexer com isso. Ou seja, o mundo espiritual se tornou isso. Porque até o nome a gente tem medo de falar. Então eu falo isso, já faço o sinal da cruz e já vou embora. Já resolvo o meu problema, já me benzo ali para não ter esse tipo de influência. A Fátima colocou, existem séries que descrevem crianças que sofrem com mediunidade, têm que ser tratadas, e ainda assim são tratadas na maioria das vezes com questões psicológicas. E não como um elemento, um elemento natural dessa nossa conexão com a realidade espiritual. Vamos lá, andando mais um pouquinho só aqui. Vimos aqui então... Tá. A personagem aqui figurada com o nome de Leonel possuía dons mediúnicos. Porém, tratando-se de um livre pensador, cujo orgulho repudiava qualquer tendência para as questões metafísicas, uma outra expressão que a gente utiliza, né? Metafísico é além do físico. E que ao espiritismo preferia ridicularizar num combate chistoso e desprezível, ignorava-se a si mesmo, desconhecendo voluntariamente que a sua própria natureza humana carregava a possibilidade de se deixar influenciar e dirigir pelos habitantes do mundo invisível, cuja existência absolutamente não admitia. Assim sendo, passemos a sua atormentada história ao lado de seus perseguidores judeus do plano invisível. Então nós já temos assim, judeus do plano invisível. O que nós podemos imaginar de uma relação de ódio que existia entre uma pessoa com indivíduos, né, que são da crença judaica, ou mesmo da etnia judaica, chamemos assim. Vamos lá então. Capítulo 2. Deixa eu ver aqui o tamanho desse capítulo. Não vai dar pra gente acabar hoje. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos falar por aqui, fazer assim aquele intervalo para deixar aquele gostinho de quero mais para o nosso próximo encontro, porque aqui nós entraremos então já na história propriamente dita, mas né, o que a gente pode aproveitar para ilustrar isso aqui também, para quando fala sobre romances, a gente lembra que Dona Ivone comentava, lá no Recordações da Mediunidade, ou era Devassando Invisível? Eu acho que era Devassando Invisível, acho que me enganei aqui. Então, no Devassando Invisível, quando ela falava sobre romances mediúnicos, que ela escreveu bastante, né, ele teve ali uma trilogia importante, né, que ela escreveu, falando também das suas próprias experiências no seu passado de reencarnações, né, anteriores. E ela lembrava que dos romances, dos livros que são publicados, tratados como romances mediúnicos, a esmagadora maioria deles traz histórias que foram reais, substituindo locais,
datas, nomes, para não criasse nenhum tipo de especulação, nenhum tipo de desvio de objetivo, mas trazendo a sua essência. Então, na verdade, a oportunidade que nós temos hoje de estudarmos essas histórias, né, porque são histórias, cada um de nós temos a nossa própria história. A única diferença é que a nossa história nem sempre é tão interessante para ser observada, para ser estudada, né? Até também por isso, né, nós já tivemos casos assim, né, Brás? Mas nós temos assim, livros que são históricos. Eu já li livro, por exemplo, da época de Roma, tivemos o próprio livro há 2000 anos, nós vamos encontrar isso. Medieval, já vimos sobre entre índios, já vimos sobre guerras, já vi sobre questões do cotidiano, atuais, histórias contemporâneas, já vimos sobre história escravagista aqui do Brasil. Então, para quem já leu romances mediúnicos e começa a se lembrar do enredo, né, do tsunami, né, que foi lá exatamente o nosso livro Transição Planetária, né? Então, para quem já teve a oportunidade de ler algum romance e faz ali uma análise sobre o enredo que é apresentado, né, com relação à época, à história e tudo mais, nós perceberemos que tudo isso são apenas cenários. Tudo isso é apenas cenário para trazer para nós a essência do ensinamento, que é exatamente colocarmos na prática aquilo que a teoria é apresentada. Então aqui nós teremos mais uma dessas histórias. Temos histórias lá do passado, da época do Egito. O Faraó de Mentemptah, por exemplo, um livro muito antigo. A Vingança do Judeu também é um livro muito antigo. Né? O Ateu, esse eu não conheço, Angelina, mas está ali, ó, mais um título interessante. Quer dizer, poderíamos listar aqui dos livros que nós já lemos. Se vocês tiverem oportunidade, façam um retrospecto listando os livros que vocês já leram. Eu me recordo, na época em que eu comecei a estudar, comecei a ter contato com a doutrina espírita, eu me aproximei exatamente por causa dos romances, né? Então eu cheguei a anotar os títulos de 200 que eu tinha lido, né? Parei de contar nos 200, né? Depois nós temos ali tantos e tantos outros livros que foram chegando. Então, histórias das mais diversas, romances, perseguições. Então, o que Dona Ivone lembra é que muitas dessas histórias são verdadeiras. Né? De Vera Lúcia Marinzec, o Ateu, legal, né? Ela também escreveu muitos livros. Então, são histórias que os espíritos mesmos contam sobre aquilo que eles vivenciaram. O Brás colocou, né, confirmei muitas coisas, né, com o Mal Falado, o livro Na Próxima Dimensão, do Carlos Bacelli, né, principalmente na área da licantropia, né? É aquela história, né, Brás? Tem o mundo espiritual, por aquilo que Kardec apresentou para nós, né? O que foi, Norma? A licantropia, você fala? É isso? Sua pergunta? A licantropia é o lica, né? O lican, ele é uma expressão que fala de lobo, né? Então a licantropia é uma transformação espiritual provocada pela hipnose que faz com que os indivíduos tomem formas de animais, né? Então a zoantropia, né? A zoantropia, ela é o espírito se moldando com figura de animais. A licantropia em especial com forma de lobo. É de onde surgiu a tal história do lobisomem, que pessoas disseram que viram lobisomem, que eram pessoas transformadas e coisa e tal, com aparência de lobo. Então isso aí também é um processo de hipnose, segundo alguns livros passam para nós. Mas depois nós vamos aprofundando um pouco mais sobre esses temas. Então, de um modo geral, quando nós baseamos o nosso entendimento nas obras de Kardec, ele fala muito sobre a realidade do cotidiano das pessoas. Mas certamente isso era a base, a introdução, para coisas que viriam de uma forma muito mais profunda. O mundo espiritual traz para nós ali aspectos, características que nós nem imaginamos. Por mais que se negue, você fala assim, o mundo espiritual se resume naquilo que Kardec descreveu? Com certeza não. Se afirmou, é porque prefere ver apenas esse aspecto.
Porque se você imaginar que o mundo espiritual é um mundo criado pela mente das pessoas, como é que você pode limitar o pensamento e a criatividade das pessoas àquilo que diz apenas um livro? Então tem muita coisa que nós vamos encontrar do mundo espiritual que vai nos surpreender. Não tenhamos dúvida disso. Mas por enquanto a gente pega naquilo que é mais palpável, né? Porque aquilo que é mais focado, né, nas ideias de alguns grupos ou algumas personagens, para nós é difícil fazer qualquer tipo de avaliação, qualquer tipo de análise. E aí certamente nós cairíamos, né, na distorção desses ensinamentos. Então a gente fica focado na realidade, né? Estudarmos mesmo esses livros clássicos, né, esses romances clássicos que são apresentados para nós, como as obras de André Luiz, já é muito difícil, devido às descrições que ele traz para nós, como por exemplo do próprio Nosso Lar. Dá para imaginar quando a gente começa a entrar nesses que a gente poderia chamar de nos submundos do mundo espiritual. Comentei com vocês que eu cheguei a ler 2 livros publicados na Umbanda, que é o Guardião da Meia-Noite e o Cavaleiro da Estrela da Guia. São 2 livros que falam do mundo espiritual nessa dimensão mais inferior. E ali tem histórias que são contadas que você fica, bom, eu vou me reservar, né, a acreditar nisso de imediato, mas no fundo, dá para perceber que não é impossível daquilo existir. Pela degradação do espírito, pela sua transformação, pelas suas criações mentais, vão criar coisas que nós sequer imaginamos. Sequer temos noção. Mas vamos aprendendo cada vez mais, porque o importante para nós é não fugirmos dessas informações, mas temos capacidade de entendê-las, que é mais importante. Porque do contrário acontece exatamente aquilo que acontecia no passado. Vamos queimar os livros, vamos fazer uma fogueira e queimar os livros que nós não consideramos verdadeiros. Essas histórias já foram muito trágicas na história da humanidade, já que os próprios livros de Kardec foram queimados lá no Alto de Barcelona. Então, a queimar livros, desprezá-los, demonstra muito mais ignorância do que sabedoria da nossa parte. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso encontro de hoje, né? Lembrando mais uma vez que fizemos essa introdução aqui desse primeiro capítulo, né? Dessa primeira parte. E o capítulo 2, então, nós vamos iniciar com a história propriamente dita do Leonel, que é esse primeiro personagem que nós vamos estudar, tratando desse caso de obsessão. Tá? Então, mais uma vez, fizemos hoje a apresentação do livro, trouxemos uma advertência, né, um texto inicial publicado por Dr. Bezerra de Menezes em 1964. Depois nós entramos, então, nessa primeira parte, nos serviços do Consolador. Vimos esse capítulo 1, em que Dr. Bezerra de Menezes fala para nós sobre o objetivo desse romance e o objetivo dos romances como um todo, que é exatamente nos proporcionar o aprendizado por esse outro método, por essa outra estratégia. E a partir da próxima quarta-feira nós entraremos, então,